a filha única. Portanto, toda aquela fortuna estava destinada a passar para ela. E ela, não retrocedendo nada da sua decisão, o pai o chamou para casa e disse: olha, daqui para frente, você não pertence mais à nossa família. E toda a minha herança, eu já estou procedendo um testamento para o governo do meu país. E você não vai receber nada. Era uma moça inteligente, dominava 4 idiomas. Ela não retrocedeu e ela continuou amando a Jesus e foi ser professora, porque ela acreditava num dos títulos atribuídos a Deus: Jeová Jireh, o Senhor proverá. E ela tomou a decisão para sempre ao lado de Jesus. Eu gostaria de meditar com vocês em alguém que tomou uma decisão e não voltou atrás, mesmo diante das provações, das lutas e dificuldades, não voltou atrás, porque ele tinha em mente uma confiança extraordinária no Deus eterno, no Jeová Jireh, um título atribuído a Deus, que significa o Senhor proverá. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Nós temos aqui um homem de Deus, Abraão, um homem que certa vez Deus o chamou para ele sair também da sua parentela, para um lugar distante, sem saber para onde ia, mas ele aceitou o convite. Deus o chamou e disse para ele: Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Esse era o pedido de Deus para Abraão. Abraão passara mais de 17 anos que não conversara com Deus. A escritora americana Ellen White, ela comenta isso, que já fazia um bom tempo que Deus não falara diretamente com Abraão, porque ele tinha esse privilégio. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus. Ele tinha 1000 funcionários seus, mas ele fazia 2 cultos a Deus, um de manhã e um à tardinha. Ele tinha tempo para Deus, mas fazia muito tempo que Deus não falara direto com ele, mais ou menos 17 anos, mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele tinha certeza da voz de Deus, quando se dirigia para ele, mesmo ele às vezes não vendo nada. Minha tradição diz assim, vamos ler o que se encontra, no versículo de 1 a 14, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre o monte que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar em que Deus o havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças,
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Para dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É um episódio integrante, né? Para nós. Como Deus faz um pedido tão estranho, tão difícil. Antes de nós propriamente abordarmos algumas lições que se encerram nesse texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, eu gostaria de destacar algumas coisas importantes também, chamada os componentes de um altar. São 4 componentes importantes para haver um altar de sacrifício, de adoração. O primeiro, o mais importante, é o cordeiro, a oferta. Sem ele, nada pode acontecer. O segundo, a lenha, o fogo e a pedra, a base. O cordeiro é o principal elemento do sacrifício. Sem o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nada pode acontecer, nada pode se fazer. João 1,29, em santa inspiração, quando ele viu Jesus se aproximar para o Rio Jordão, onde João estava batizando, ele pronunciou aquela frase célebre da Bíblia: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso que esse componente é o mais importante. A lenha significa prazeres da vida, porque são efêmeros, eles passam rapidamente em nossa vida. A pedra pode significar bens duráveis, carros, sítios, casas e etc. O que significa o fogo? Projetos na igreja, trabalhos missionários, assistência social, caridades, estudos bíblicos e etc. Muitas pessoas estão nesse componente, elas se empolgam com a mensagem do Evangelho, elas se dispõem a trabalhar para Jesus, elas se envolvem, mas muitas vezes não nos comprometemos com o Senhor da obra. Algumas pessoas estão nesse componente, elas têm um certo tempo para Deus, para a obra, mas às vezes não tem uma entrega completa para o Senhor da obra. O fogo é algo que brota, que cresce, que aquece, mas às vezes se apaga. Abra suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que sacrifício Deus pede para nós hoje no século 21? Aqui na igreja de Guatemi, Porto Alegre, olha o que ele diz ali, Romanos 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, diz Paulo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí, irmãos e amigos, Deus nunca pedirá para que você faça um sacrifício, como pediu para Abraão. Mas Ele pede que você faça do seu corpo um sacrifício vivo. Deus permitiu no passado que muitas pessoas derramassem o sangue em prol da causa do Evangelho, por amor do seu nome. Mas hoje Deus pede expressamente a irmãos e amigos para que vivamos por Ele. Não que morramos, mas que vivamos, demonstrando realmente o que o Evangelho pode fazer na nossa vida, a diferença que ele pode fazer. Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo é para ser templo do Espírito de Deus. Deus quer fazer morada nele, por isso precisamos cuidar bem dele. Você tem cuidado naquilo que você ingere
naquilo que você se alimenta? Você tem cuidado para que o seu corpo seja bem cuidado, bem protegido com a tua vestimenta, para que realmente possa ser um culto a Deus, uma adoração ao Deus vivo? É isso que Paulo está dizendo aqui, que Deus quer que nós vivamos para adorá-lo. A Bíblia deixa claro que nós fomos criados para adoração. Ou adoramos a Deus, ou adoramos o mundo. No campo espiritual, não há terceira coluna. No campo da política, você pode escolher o candidato A, B ou C. O voto é secreto. Ninguém precisa saber em quem você votou. Mas no campo espiritual, na vida do Evangelho, ou você está do lado de Jesus, ou você está contra Ele. Isso é muito claro nas páginas das Santas Escrituras. Sem o Cordeiro de Deus, não há sentido para adoração, não há complemento para o sacrifício. Tudo sem o Cordeiro de Deus perde o sentido da vida. Não pode haver um sacrifício completo, uma adoração real, permanente, eficaz, com efeito completo, significado para a nossa vida terrena e para a vida eterna. Você vai encontrar lá em Gálatas 3:7, que Abraão foi considerado amigo de Deus, pai da fé. Tiago 2:23, amigo de Deus. Jesus certa vez disse lá em São João 8:35, porque o servo não fica para sempre na casa do seu senhor, mas o filho fica e é herdeiro de todas as coisas. Não basta nós sermos servos, nós decidimos e precisamos ser amigos de Deus, ser filhos de Deus. Necessitamos diariamente do poder de Deus na nossa vida, aceitar o método do Evangelho de salvação, que é Cristo, Cordeiro de Deus, para que, sendo filhos de Deus, Paulo diz, nós sendo filhos, nós passamos a ser coerdeiros de todas as coisas, herdeiros da grande pérola de grande preço, que é Jesus. No livro Patriarcas e Profetas, na página 145, há 3 pontos relevantes porque Deus pediu essa prova para Abraão. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Ela diz o seguinte, a escritora americana Ellen G. White: foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé, que Deus o mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os 3 dias trabalhosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício pelo infinito Deus para a redenção do homem. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que seguiriam, mas também foi para a instrução dos seres destinados, ou melhor dizendo, destituídos de pecado no céu. Em outros mundos, o campo de conflito entre Cristo e Satanás, campo esse em que o plano da salvação se encontra formulado e é o compêndio do universo. Que interessante ao lermos isso. A Bíblia relata que Deus criou 100 mundos. A escritora americana Ellen White, ela dá mais detalhes, mas Jesus nos dá ele abre um parêntese muito importante quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um pastor que tem 100 ovelhas, e uma só se desgarra do aprisco e cai fora da proteção de Deus, e ele deixa as 99 que não precisam de arrependimento nem de proteção, e vai em busca da ovelha perdida. A ovelha perdida é o mundo terra, segundo a Bíblia, é nós. Por isso que uma das maravilhas do Evangelho é Jesus deixando o universo, se fazendo Deus homem,
para nos resgatar, para resgatar a ovelha que havia se perdido. Essa ovelha é nós, é o mundo. Uma coisa interessante, irmãos, que o universo, eles têm a capacidade de contemplar o conflito que vivemos nós no século 21 e todas as gerações que se passaram, entre Cristo e Satanás. É Cristo apontando a cruz, o madeiro do perdão, como já foi dito, o grande sacrifício, e Satanás mostrando os prazeres do mundo. Mas muitas vezes esquecemos que esse brilho que o mundo oferece, ele desmerece, ele passa, e as coisas de Deus são eternas. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, que não importa quantas coisas fizemos errado, o que mais importa é o que Ele fez, o único ato, na cruz. Cristo pagou o preço, Ele pagou o resgate. Abraão andou na presença de Deus, não foi uma pessoa que não teve falhas, porque imagine eu e você, se nós nos deparássemos com personagens bíblicos que nunca tivessem falhado, o que esperança nós teríamos no século 21 para a salvação? Mas a Bíblia registra o alto e o baixo de cada vida das pessoas, para demonstrar que elas dependeram de Jesus, assim como nós precisamos dele, e Ele vai nos conceder o poder, para nós triunfarmos, como triunfou Abraão. Abraão, numa prova terrível, Deus não pediu que ele oferecesse num lugar bem perto, Deus conduziu ele num caminho que ele demorou 3 dias para chegar. Sabe por quê, amigos? Deus nunca vai tirar toda a possibilidade de você duvidar dele. Abraão teve todo o tempo para duvidar que não seria a voz de Deus, que seria um pedido do mal, tirar a vida do seu filho maravilhoso, amado, o filho da promessa. Isaac tinha por volta de 17 anos, um jovem garboso, de boa aparência, saudável, amigo de Deus também, porque se criara nos ensinamentos do pai. Lembre-se disso, Deus nunca tirará toda a oportunidade para que você duvide, mas Ele te dará toda a evidência para que você creia. Ele fará tudo que for possível para te salvar, para me salvar, e Ele já fez, e Ele ainda está fazendo hoje nos céus. Ele permitiu que Abraão andasse 3 dias, e a Ellen White diz que foi os 3 dias mais terríveis da vida de Abraão. Foi os 3 dias que mais ele orou intensamente, para que realmente ele pudesse ser fiel. Sabe, amigos, o Evangelho tem um preço, e eu pergunto para vocês nesta noite, o que você tem feito para pagar esse preço? O que você tem renunciado para aceitar o que Jesus mostra para mim e para você, na sua palavra? O que você tem feito? No livro do Patriarcas e Profetas, continua Ellen White dizendo: tinha sido difícil mesmo para os anjos celestiais aprender o ministério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, deveria morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a ordem a Abraão para oferecer seu filho, seu único filho, isto assegurou o interesse de todo o universo, de todos os seres celestiais, e com ânsia, com intensa agonia, eles observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando perguntado a Isaac, quando Isaac fez aquela pergunta fatídica, imagine, o pai praticamente com 120 anos, envelhecido, subindo um monte, com o coração, imagine como estava dilacerado, e o filho pergunta: pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, o punhal, o sacrifício, mas pai, aonde está o cordeiro? E sem saber,
Ele era o cordeiro exigido por Deus. Iluminado pelo Espírito de Deus, Abraão deu uma resposta de confiança. Que a escritora americana Ellen White, ela comenta esse assunto em dizer: Abraão tinha toda a certeza que mesmo que o filho fosse sacrificado, Deus tinha condição de ressuscitá-lo. E ele diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Que prova, que coisa extraordinária. Abraão era como nós, um homem de carne e osso, pecador, mas que se dispôs a servir a Deus, custasse o que custasse. Ele queria não decepcionar a Deus, e quando chegou aquela prova, ele foi até o fim, ele cumpriu o propósito de Deus. Gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias num outro momento muito importante da história do mundo, Mateus. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo 26. Mateus 26 é um capítulo super importante das Escrituras. Eu não vou ler, mas você pode observar aí em casa. Mas a história é o seguinte: Mateus registra que Jesus está no Getsemane, e era uma quinta-feira à noite. Getsemane significa, ou melhor, o Monte das Oliveiras tinha 3 nomes. O mais divulgado pelas Escrituras é Getsemane, mas havia mais outros títulos. Era um local de muita oliveira. Ele é chamado Vale do Olivete, porque havia muitas oliveiras. Mas ele é também chamado a prensa do azeite. Jesus sozinho, a profecia diz que ele tinha que pisar o lagar sozinho, e ele passou sozinho. Porque ali em Mateus 26 registra que Jesus, naquela noite que antecedia a sua traição, ele seria preso, para que na sexta-feira ele fosse julgado e condenado. Ele se retirou dos discípulos para orar intensamente a Deus. A Bíblia relata que ele orou por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Pai, não permita que eu vá para a cruz. Ele disse para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, angustiado estou até a morte. Ele orou 3 vezes, e a pena inspirada diz que foi tão intenso que o suor se misturou com sangue. Alguns vasos romperam-se. Sabe, amigos que me ouvem nessa noite, você poderá passar por momentos de angústia e tristeza na sua vida, de provações que você não entende, mas não esqueça que você vai ter ajuda, que você não vai ficar sozinho. O livro Desejar Todas as Nações, da mesma escritora, ela diz que nesse momento tão sombrio, tão difícil, porque Jesus assumira a humanidade, e na sua humanidade ele dependia do Pai, e nesta hora a humanidade balançou pelo mundo inteiro. A nossa salvação estava em jogo, porque Jesus 3 vezes orou: Pai, não permita que eu vá para a cruz, mas se cumpra a tua vontade, não a minha. Ele não ficou sem amparo, ele não ficou sem ajuda. Veio um anjo do céu, um dos mais poderosos anjos do céu, veio em favor de resposta da oração de Jesus. E ela disse que ele teve um longo abraço com Cristo naquele monte, naquela noite, e disse para Jesus: não desanime, não retroceda, vá em frente. Por isso que mais de 600 anos antes de que Jesus, Isaías 53
destaca que Jesus veria o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho. Esse fruto é eu e você. Ele veria pelos olhos da fé, no século 21, nós aceitando a Cristo, e aquele anjo diz para Jesus: não desista, porque você vai ver o fruto do penoso trabalho de sua alma, e você vai ficar feliz, satisfeito. Não desista. Lá naquele outro monte, Abraão disse: meu filho Isaque, o Senhor proverá para si o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. Isaque voltou abraçado com o pai daquele monte, feliz, porque cumpriram o propósito que Deus tinha estabelecido. Mas ninguém morreu, apenas o cordeiro entre os arbustos que Deus proveu. Foi um milagre. Ali não tinha cordeiro, mas Deus colocou um cordeiro ali. Agora naquele outro monte, no Getsemane, o anjo disse: olha, o teu pai te disse, você é o cordeiro. E aí ele disse para os discípulos: levantamos daqui, porque o traidor se aproxima, e eu os amei e os amarei até o fim. Que diferença, meus amigos, nesta noite, o Deus que nós apresentamos, o Deus que nós queremos, ele temeu passar pelo vale da sombra e da morte, mas ele recebeu auxílio. Ele diz: eu amei vocês até o fim. E ele foi até o fim. Ele aceitou quando o pai diz: meu filho, lá no Monte Moriá, nós providenciamos um cordeiro no lugar de Isaque, mas aqui no Getsemane, você é o cordeiro, meu filho. Você precisa ir até o fim. Ellen White diz que as árvores derramavam orvalho pesado com gotas grossas, demonstrando assim sobre Jesus curvado, orando, pálido, entristecido, desfigurado, porque ele estava carregando o peso do meu e do teu pecado. E a Bíblia diz: se o pecado fosse permitido que nós carregássemos, ele nos esmagaria. Mas Cristo carregou o meu e o teu pecado. Essa noite Deus está oferecendo um convite, uma renovação de fé, de concerto com Ele. Quem sabe estou pregando para alguém que entrou essa noite desconfiado com o futuro, preocupado: o que será do seu futuro? Para onde você irá no futuro? Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, minha filha, eu sou o cordeiro que tira os teus pecados. Eu tenho a capacidade, porque eu fui para a cruz, eu morri em teu lugar, e eu ressuscitei, para que você tenha certeza de que eu tenho poder em minhas mãos. Nós vamos ouvir uma música que fala o poder de Deus disponível a nós. Se você nessa noite querer dizer para Deus publicamente, silenciosamente, e vir à frente dizendo: Senhor, eu te aceito, eu creio que o que o Senhor fez na cruz por mim, eu não quero mais a vida que eu levo, eu quero uma vida de poder, de graça, de salvação, porque eu creio no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se você for receber em seu coração, em sua mente, esse convite de Deus, que você, ao ouvir a música, se você desejar esse poder que só Deus tem, você vem à frente, tomando uma decisão entre você e Deus, porque não sabemos o amanhã, o que nos reserva. O tempo que nos pertence é hoje, mas Deus está disposto a conceder esse poder. Que você venha à frente, porque queremos orar para que Deus conceda a bênção do perdão e o poder para triunfar, como triunfou Isaque, Abraão e Jesus Cristo. Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder.
poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Oramos. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite pelo teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos graciosamente pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor se revestiu da humanidade e veio a esse mundo, se fez Deus homem para poder morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Nós te louvamos porque no século 21, o teu poder, o teu amor na cruz tem atraído pessoas maravilhosas para o teu reino. Muitas pessoas vieram à frente, Senhor, tomando decisões em suas vidas. Abençoe a cada um em particular as suas decisões, que elas possam, felizes, ter no coração o desejo imenso de aceitar o que o Senhor fez na cruz do Calvário em nosso favor. Esteja com elas de uma forma toda especial, como o Senhor já esteve conosco e ainda está trabalhando em nossa vida, para que elas realmente, ao tomarem essa decisão, elas não retrocedam mais, que elas olhem para frente e para cima, e que o Senhor conceda o poder que realmente necessitamos em nossa vida. Que o sangue na cruz do Calvário possa nos purificar de todo o pecado, e que o crédito que o Senhor disponibilizou na cruz para toda a humanidade, que nós possamos tomar para nós esse crédito, permitindo que teu santo evangelho transforme a nossa vida. Por isso, nesta noite, Senhor, nos entregamos mais uma vez, para que essa semana seja uma semana diferente, uma semana de vitórias, porque o Senhor é o Deus da vitória, é o Deus do amor, da graça e do perdão. Fica conosco, fique com essas pessoas maravilhosas, para que elas realmente possam voltar mais vezes e ter o desejo de se prepararem assim como nós. Fica conosco, nos dê tua paz, a tua companhia, aplana os nossos caminhos nessa semana, em nome de Jesus oramos, amém.
Queremos te pedir, Senhor, teu poder, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder para vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu